Porque a inteligência artificial é a primeira tecnologia que vai ajudar muito mais as pessoas mais velhas do que os mais jovens? Fica comigo que depois da vinheta eu volto para mais um episódio do Café com IA. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Café com IA. Eu sou o Guto Fernandes e se você não me conhece ainda e está chegando aqui agora no canal, já deixa o seu like aqui, já se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras eu dou aulas ao vivo e gratuitas aqui sobre inteligência artificial e todas as sextas nós temos o episódio do Café com IA, que busca humanizar justamente a utilização da inteligência artificial para que você consiga aí aplicar com muito mais facilidade no seu dia a dia. Então vamos lá. O tema de hoje, né? Por que a inteligência artificial é uma tecnologia que vai ajudar as pessoas mais velhas, né, em relação aos mais jovens? Bom, pessoal, eu tenho estudado muito, né, sobre esse tema e primeiro eu queria fazer um recorte aqui, né? Essa importância da nossa experiência. Eu tenho falado sempre aqui que a gente que já passou dos 40, né, viveu metade da nossa vida no mundo analógico, outra metade no mundo digital. Enquanto a gente estava no mundo analógico, a gente foi capaz de construir muitas habilidades, né, que por si só deixaram de ser importantes no mundo digital, quando o mundo digital apareceu pela praticidade, só que agora, com a inteligência artificial, elas voltam a ser muito, muito importantes para que você aí, que já esteja, né, com 40, 50, 60, 70 anos, consiga utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então pensa só nisso. Eu vou levantar aqui 5 pontos que são muito determinantes, né, para você pegar essa ideia, né? Primeiro assim, eu andei estudando e algumas pesquisas, né, revelaram, principalmente nos Estados Unidos, que os jovens dessa geração agora, eles têm pelo menos 3.000 palavras a menos do que a nossa época, né, os jovens da nossa geração, no seu vocabulário. Então, gente, 3.000 palavras a menos no vocabulário. Quando a gente lida com inteligência artificial, especialmente as inteligências tipo LLM, né, tipo ChatGPT, que são inteligências artificiais conversacionais, quando você tem muito vocabulário, e é o caso da gente, né? A gente teve que ler muito, a gente teve que, enfim, exercitar muito esse lado. A gente tem uma facilidade muito grande de construir o raciocínio e de escrever o texto para extrair a melhor informação daquela ferramenta. Então, isso por si só já é uma grande vantagem, né, para a nossa geração. Então, vamos lá, eu separei 5 pontos aqui para a gente falar um pouquinho hoje sobre essa questão da inteligência artificial para pessoas mais velhas, né? Primeiro ponto, a automatização, obviamente, das tarefas. Quem tem acompanhado minhas aulas tem percebido, né, que eu tenho falado muito sobre esse ponto, né? E a gente, inclusive, tentando derrubar uma barreira que a gente construiu, né, na nossa cabeça. A minha geração tem muito disso, em que a gente aprendeu que para a gente dar certo a gente tem que trabalhar duro, né? Isso não está errado, não. Só que a gente está confundindo muito trabalhar duro com trabalhar errado, né? Então a inteligência artificial ela veio nesse problema, né, atuar de uma forma muito específica, muito direta, muito pontual. A partir do momento em que a gente entende, né, que a gente pode delegar algumas tarefas para que ela automatize, e quem vem me acompanhando aí está vendo tudo que eu estou automatizando aí com a inteligência artificial dentro da minha rotina, né? Então a gente delega isso para a inteligência artificial e foca naturalmente naquilo que é mais importante, né? Estratégia, network, enfim, tudo aquilo que vai fazer realmente os 20% de ações, né, que vão efetivamente nos trazer os 80% dos resultados. Então, esse ponto 1 da automação de tarefas, gente, ele vai ser sempre o melhor ponto aqui para qualquer coisa. E a gente, tendo muito mais vocabulário, muito mais conhecimento, construindo um raciocínio ali de uma maneira muito clara, né, para a ferramenta, a gente consegue aí, disparar essas automações muito mais facilmente. Segundo ponto, pessoal, e aqui é muito importante, é a potencialização da nossa experiência. Pela primeira vez, a gente se vê com um fortíssimo aliado para nos colocar de volta no jogo do mercado, né? A questão do etarismo, essa questão em que, poxa, né, sei lá, o cara já tem ali 50 anos, pô, ele não manja muito das ferramentas digitais, né? A gente fala com ele, pô, ele tem uma dificuldade ali para mexer em tal aplicativo, em tal coisa, né? Então, quando você pega toda essa sua experiência e traz para a inteligência artificial, sabendo conversar com ela, inclusive para estudar, né, para aprender coisas novas, cara, você acelera pelo menos uns 20 anos aí na tua carreira. Se você não passou, né, e tem muita gente que está nesse ponto, né, eu falo sempre isso, falei agora há pouco, né, a gente viveu metade da nossa vida num mundo meio analógico. E quando o digital chegou,
muitas pessoas não embarcaram no digital. Até hoje, né, a gente encontra pessoas da nossa idade que ainda não tem muitas manhas ali de mexer com algumas ferramentas e tudo mais, sempre colocou uma barreira nisso, né? Mas só que agora, com a inteligência artificial, ela consegue acelerar esse conhecimento, né? Porque a inteligência artificial, o ChatGPT, essas ferramentas, elas são de muito fácil uso, né? E como a gente consegue conversar melhor e tirar o melhor resultado delas, então essa questão da potencialização da experiência, ela fica muito latente, né? Qualquer coisa que você pede, eu tiro aqui pela comparação, eu compartilho o meu chat GPT com a minha filha, e ela faz às vezes perguntas muito diretas, na pressa, né? Eles não têm tempo, né, na cabecinha deles para contextualizar tudo, para explicar, formatar a melhor instrução, né? Ao passo que isso para a gente é muito natural, né? Então, aquela coisa que eu falei na minha primeira aula, lá quando eu lancei a comunidade, né? O framework fase, né? Onde o F é de fundamentação, você dá uma fundamentação, um contexto, depois você pede uma ação, depois você sustenta essa ação com dados, ó, FAS, né, fases, né? Fundamentação, pede uma ação, sustenta essa ação com dados, né? E aí você especifica, né? O ED é especificar, você especifica mais e depois você sugere melhorias. Então, essa estrutura de prompt, muitos dos jovens hoje eles não têm paciência de fazer, né? E quando a gente faz estrutura, isso é muito natural da gente, né? A gente conversa, a gente dá contexto, faz uma introdução. Isso é muito bom para a inteligência artificial. A resposta que ela vai dar para a gente com certeza vai ser muito mais rica. Então, ela potencializa muito a nossa experiência. Obviamente, falei aqui no ponto anterior, a facilidade de uso, né, gente? Assim, ao contrário do que se imagina, assim, a IA é uma tecnologia muito intuitiva e adaptável. Então, olha só, eu estava já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Eu estava num contexto em 2021, onde eu fiquei assim, cara, o metaverso vai ser o futuro e tal, e mergulhei muito na questão do metaverso. Só que a utilização do metaverso, gente, é tão complexa, é tão surreal. Você precisa de um óculos desse tamanho, você precisa configurar esse óculos, você precisa ver se o outro tem o mesmo ambiente que você para você entrar. Então, assim, é muito complexa a utilização, né? E nesse ínter que eu estava estudando o metaverso, apareceu o chat GPT para mim. Pô, que legal. Digitava uma coisa, ele me respondia. Digitava uma coisa, ele me respondia. Eu falei, ué, cara, que coisa fácil de usar, né? Que coisa simples. E ali eu comecei, mergulhei muito fortemente, eu decolei no conhecimento de inteligência artificial, né? Em poucos anos eu já estava num nível muito elevado, porque é fácil de usar. É fácil de usar. A barreira de entrada ela é baixa. Você não precisa ter um conhecimento absurdo de tecnologia para você fazer qualquer coisa que não. É muito fácil de usar. Então, essa facilidade de uso, ela coloca a gente de volta para o jogo. Mesmo você que não tem facilidade no mundo digital, cara, digitar um texto e pedir resposta é muito simples. Então, o contexto geral das inteligências artificiais, elas são assim, né? Ferramenta de vídeo, você vai lá, digita o que você quer do vídeo. De imagem, né? Você vai lá e digita o que você quer da imagem. Você precisa saber conversar, saber pedir, né? E esse contexto, ele é muito importante e ele vale muito para a gente, né? A gente desenvolveu essa habilidade, né? Então, essa facilidade de uso nos coloca aí de volta para o jogo. Um outro ponto, o quarto ponto aqui, que eu quero trazer, é a questão da redução do esforço físico e mental. Cara, isso é um outro grande benefício, né? Há 2 semanas eu dei uma aula aqui falando sobre como eu ganhei 40 horas na semana automatizando 3 tarefas simples. Gente, vocês não têm noção do que é você parar um dia inteiro para fazer uma única tarefa, né? Você perde ali 8, 10 horas para você construir, por exemplo, eu dei o exemplo ali da construção de artigos para blog, né? Para eu escrever tudo isso, criar as mensagens, criar as imagens, né? Formatar numa lógica em que o Google consiga ler, ranquear isso para mim. Então, tudo isso me dá uma mão de obra tremenda, tremenda. O que eu fiz? Eu automatizei o processo e agora com a inteligência artificial eu consegui entregar 30 artigos. Gente, 30 artigos em 5 minutos, né? E tá lá para publicar. Quem perdeu essa aula aí, ela tá no meu canal, ainda tá aqui no meu canal na aba ao vivo, tá? Foi a aula 13, se eu não me engano. Então, galera, só isso já me economizou muitas horas. Outra coisa que me economizou horas é automatizar meu Instagram, criar conteúdo para o Instagram. Isso para mim, a gente que não é nativo digital, né? E a gente para falar sobre algumas linguagens, o Instagram eu tenho muita dificuldade de me posicionar ali, né? Eu consigo muito mais claramente aqui no YouTube, porque os conteúdos são mais longos, né? São mais densos, eu consigo explicar melhor, né? A galera interage melhor comigo aqui, eu consegui crescer muito mais rápido aqui do que no Instagram. Mas aí, pô, eu não posso ficar lá do lado de fora, né? Eu preciso movimentar meu Instagram. Então eu automatizei meu Instagram e economizei mais outras tantas horas. Então, assim, essa questão da redução do esforço físico e mental,
ele nos libera para a gente fazer outras coisas mais importantes, né? Então, isso por si só, 40 horas na semana para mim, são praticamente 2 dias que eu liberei numa semana. 2 dias em que eu foco em coisas muito estratégicas que vão me trazer o resultado do meu negócio. Então, essa questão da redução do esforço físico e mental, ela é muito importante. E a gente sabendo, né, utilizar isso a nosso favor, repito, trabalhar certo, né? Trabalhar duro, mas trabalhar certo. Vai te fazer muita, muita diferença. O quinto e último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, e é o que eu tenho sempre falado aqui, e eu vou aproveitar para pegar de gancho para falar da nossa comunidade, são as oportunidades de reposicionamento profissional, né? Então, por exemplo, eu tenho 47 anos, né? Eu atuo no marketing desde que eu tinha 30 anos, ou seja, há 17 anos, né? Eu atuo no marketing. Só que, com a inteligência artificial, eu abri um campo para criar uma outra carreira, que graças a Deus está crescendo bastante também, que é o gestor em inteligência artificial. Então, eu estou conseguindo hoje automatizar processos nas empresas, assim como eu fiz comigo, eu estou automatizando nas minhas empresas, nas empresas que me contratam, né? Então, eu automatizo contratação de RH, financeiro, marketing, vendas, enfim, tudo que ela tiver, qualquer gargalo em que as pessoas estejam no operacional muito, eu consigo tirar essas pessoas muito do operacional e colocar no estratégico. Então, está sendo visto com muito valor pelas empresas. Então, eu me reposicionei, veja só, eu tive uma outra oportunidade de carreira, um reposicionamento profissional. Então, você pensa aí, né? Você que tem uma habilidade, você que sempre teve aquele sonho, de repente, colocar um projeto para rodar, né? Você trabalha num lugar, mas, pô, eu tenho um projeto paralelo que eu queria muito rodar. Cara, aqui é a sua hora e o seu momento. A inteligência artificial ela vai te ajudar muito. Na tua carreira, né? Você está aí vivendo um desafio, você precisa entregar um projeto. Como é que eu consigo trabalhar a inteligência artificial para me dar elementos, ideias, para ter novas ideias? Então, tudo isso a gente está vendo lá na nossa comunidade, né? Como que eu consigo construir tudo isso através da inteligência artificial. Então, pessoal, para a gente fechar aqui o vídeo, né? Se você imaginava, né, que a inteligência artificial era algo apenas para os mais jovens, cara, vamos tirar isso da mente, porque assim, para mim é mais do que comprovado que a inteligência artificial ela veio para é a primeira tecnologia que veio para ajudar muito mais as pessoas mais velhas e experientes do que os mais jovens. Os mais jovens, inclusive, eles têm até um pouco interesse aqui, muitas vezes. Eles falam, isso aqui é muito simples, né? Isso aqui é trivial, é básico. Só que eles não conseguem, às vezes, enxergar o que a gente pode extrair da inteligência artificial. E a gente, que tem mais experiência, mais vocabulário, tem mais contexto sobre as coisas, né? Viveu muito mais experiência, a gente sabe que a gente organizando e tendo uma estratégia para utilizar, principalmente no chat GPT, cara, você vai conseguir acelerar e automatizar muita coisa da sua vida e se recolocar de volta no jogo, né? De volta no jogo. Essa questão do etarismo, repito, está tendo muito conflito de gerações nas empresas, né? Porque o jovem chega achando que já sabe tudo, porque ele domina todas as ferramentas, né? A pessoa mais velha acha que o jovem é soberbo, né? Mas ela também tem essa dificuldade, às vezes, com ferramenta, com tecnologia, ao passo que ela hoje não precisa mais ter. Aprender usando inteligência artificial é muito mais divertido, é muito mais rápido, e tenha certeza, você que já viveu bastante tempo aí, tem muita experiência e muito contexto para trocar com essa ferramenta e os resultados que ela vai te devolver aqui, cara, são espetaculares. Falo da cadeira de quem está utilizando isso diariamente com estratégia há quase 3 anos aí, tá bom? Pessoal, esse foi mais um episódio do Café com IA, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito que vocês comentassem aqui a respeito. Faz sentido? Não faz? Concorda? Discorda? Deixa seu like ou dislike, enfim. Vamos comentar sobre esse tema e debater aqui de uma maneira respeitosa, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui e até o próximo episódio. Até lá!